teu nome mesmo, oramos, continue falando conosco, ó Deus amado, através da tua serva, nessa noite, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um que está aqui, em nome de Jesus eu lhe peço e já lhe agradeço no teu nome mesmo, amém. Receba a serva de Deus com as palmas bem fortes para Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, pega a sua Bíblia, abra ela em 2 Crônicas 15. Nós vamos ler a partir do 1. 2 Crônicas 15, a partir do 1. Glória a Deus. Se nós fôssemos embora agora, nós já sairíamos daqui tendo ouvido muitas palavras que salvariam o mundo inteiro, né? Mas o Senhor ainda tem uma palavra para nós. E seja ela qual for, nós estejamos com os ouvidos abertos para que nós possamos ouvir, que ela possa descer nos nossos corações e que nós não sejamos só ouvintes. Nós precisamos praticar aquilo que nós ouvimos. A palavra de Deus vai dizer assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem ver o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque era nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pátio do Senhor. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Irmãos, essa palavra, ela tem falado comigo. E na semana passada, eu fui ministrar numa festividade de irmãs e foi esse o tema. Mas o Senhor, Ele continuou falando ao meu coração através dessa palavra. E hoje, quando meu esposo disse para mim de manhã: Fia, você vai trazer a palavra do Senhor hoje? Eu orei ao Senhor e eu disse: Senhor, o que eu falo nessa noite? E aí o Senhor, nessa tarde, Ele me direcionou fortemente a essa palavra. Pois a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é conforto. A palavra de Deus, ela traz alegria. A palavra de Deus, ela traz cura. Mas muitas das vezes a palavra de Deus, ela também traz confronto para a nossa vida. Porque nós só chegamos na vontade de Deus, muitas das vezes, quando nós somos confrontados pelo Senhor. Porque muitas das vezes nós perguntamos ao Senhor: por que a minha vida não muda? Porque sempre é a mesma coisa? Porque sempre eu não alcanço aquilo que eu preciso alcançar? Mas será que nós estamos como a palavra de Deus manda que nós estejamos? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não somos servos de Deus só de estarmos sentados dentro da casa do Senhor 1h30, 2 horas de culto. Nós somos cristãos quando nós temos uma vida
com Deus, quando nós estamos diante de Deus. Não é quando, irmã Diaconisa Heloísa, eu digo assim, olha, eu fui no culto hoje, eu já estou, olha, do jeito que Deus quer. Não. Para nós chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos, tem que ter renúncia, tem que ter verdade, tem que ter altar limpo. Não pode ter hipocrisia, não pode ter mentira. Nós temos que ser verdadeiros, como a palavra de Deus diz. Eis que a hora chegou e Ele procura os tais, os verdadeiros, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E quando nós lemos o texto de 2 Crônicas 15, nós vamos ver que é uma reforma que o Senhor Ele dá ao rei Asa. Judá, ele tem 3 reis, 2 antes do rei Asa. Antes é o seu pai que reinava, o seu pai morre, Asa, ele começa a reinar em Judá. E quando Asa ele começa a reinar em Judá, ele olha para aquela cidade, para aquelas pessoas, e ele começa a observar que aquela cidade se levantaram deuses estranhos, cultos a deuses estranhos, holocaustos a deuses estranhos. E aí quando ele olha aquilo, entristece o seu coração, porque aquela cidade teria que ser uma cidade de um povo que adorasse ao Deus verdadeiro, ao Deus poderoso. E aí vai um profeta até Asa que diz para ele, diz, olha, se vocês buscarem ao Senhor, o Senhor estará convosco e Ele vos responderá. Só que também, se vocês deixarem o Senhor, Ele também vos deixará. Irmão, esse dia eu estava analisando no meu lar. Muitas das vezes nós falamos para alguém que não está na vontade de Deus, diz assim, Deus é contigo. Não, Deus não é com ele. A Bíblia é bem clara a dizer, quando alguém vira as costas para o Senhor, Ele também deixa. É por isso que o inimigo ele começa a atuar na vida das pessoas. Porque faz tudo o que o mundo quer. Tudo que a carne quer, mas deixa de fazer e obedecer à vontade do nosso Deus. Então não adianta nós dizer que Deus ele é com todos, não. Uma pessoa que está na fornicação, está no adultério, está na mentira, uma hora está na igreja, outra hora está no bar, uma hora está na igreja, outra hora está em lugares que não agrada a Deus. Não, Deus não está com esses. Deus ele está com aqueles que está com Ele. Quando o calo aperta, quando a bonança vem, quando está difícil, quando está tudo bem, mas eles estão firmes e fortalecidos na presença do Deus Todo-Poderoso. E hoje é uma noite de reflexão. Como nós estamos diante de Deus? Será que nós estamos como essa cidade? Porque quando nós falamos de deuses estranhos, nós pensamos assim, uma imagem de escultura, mas tudo que você coloca no lugar de Deus é um Deus estranho na sua vida. Tudo que você coloca no lugar do Senhor, seja o seu marido, seja o teu filho, seja um amigo, seja a tua casa, seja um carro, seja o teu trabalho, tudo que você coloca primeiro lugar, seja dinheiro, seja estar numa festa e não estar na presença de Deus, tudo se torna um Deus estranho na sua vida. E nessa noite Deus nos sentou aqui para dizer, qual o Deus que você tem colocado como primeiro na tua vida? Será que você só tem momentos de oração
Quando você entra aqui dentro da igreja, apaga a luz, o louvor começa a louvar, aí você coloca a mão no teu coração, e aí o pastor manda, a irmã manda e diz: agora fale com Deus. É só momento, mas Deus está chamando alguém aqui nessa noite, que Ele quer ter um encontro com você, para que você possa ter uma vida diante do Senhor dos exércitos, o único Deus, o único Senhor que pode mudar a história da vida de um homem e de uma mulher. Aonde está teu coração, ali está o teu tesouro, não é assim que a Bíblia fala? E aonde está teu coração nessa noite? Aonde? A Bíblia fala assim, como meu esposo já leu: examine-se o homem, pois a si mesmo. Não é nós que julgamos. Eu não estou aqui com esse microfone para julgar você, mas eu estou aqui para falar a verdade do Evangelho. Hoje na escola dominical nós aprendemos que a igreja, ela crescia sendo perseguida, não era sendo aplaudida e falando: continua no erro, você está bonitinho assim, mas era perseguida e dizia: converta-se, para que você possa alcançar a salvação. Nós não estamos aqui para buscar mais bens materiais, irmão. Deus, Ele já tem dado o suficiente para nós. Nós não estamos aqui para buscar coisas para que a nossa carne seja estufada, mas nós estamos aqui para se humilhar debaixo da mão potente do nosso Senhor, para que nós possamos ser achados, como o pastor já disse aqui, em tempo oportuno. Porque quando você chega com confiança no trono da graça, e quando Ele vê alguém que diz: esse prioriza o meu nome, esse prioriza a minha palavra, esse prioriza primeiro as minhas coisas, Ele diz: esse eu tenho que atender, esse eu tenho que colocar as mãos. Irmão, Deus não precisa de mim e de você para nada. Ele é Deus, mas tenha consciência nessa noite quanto nós precisamos dele na nossa vida. E como está teu coração nessa noite? Quer pregar, mas não perdoa. Fala de amor, mas não ama de verdade. Abraça na frente, atrás está falando mal. Que amor é esse? Que evangelho? Que Jesus que você carrega dentro de você? É noite de reflexão, irmão. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus está mandando eu falar. Irmão, eu só cresci espiritualmente, e a palavra primeiro vem para mim também, tá? Eu não me tiro da palavra, eu estou incluída. Primeiro é eu que recebo. Porque todos os dias nós estamos buscando a santidade. Todos os dias a gente está renunciando. Aqui não tem santo e santa, mas nós estamos buscando a santidade, pois sem ela ninguém vai ver ao Senhor. E não é tempo mais de nós ficar brincando de igrejinha, de crentinho. Acostumar, hoje eu vou lá porque é domingo. Não, é entrar na presença de Deus. Quando o rei Asa, ele vê, Judá estava assolada. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele tinha mandado toda sorte de angústia. Ele conturbou, o próprio Deus, Ele permitiu que a cidade estava conturbada. Está entendendo? Porque tem gente aqui dentro que está talvez conturbado, perturbado. Hoje é noite de você sair daqui liberto. Porque você precisa ter um encontro com Deus verdadeiro nessa noite. O povo se afasta, automaticamente Deus se afastou, e o povo foi conturbado com toda sorte de angústia. A Bíblia que está falando, irmão, não é eu.
Só que ele disse, se vocês buscares, eu estarei convosco. Ainda dá tempo, Deus está dizendo aqui para você. Ainda dá tempo dele mudar essa situação da tua vida. Só que Deus nessa noite, Ele sentou você aqui para dizer, não é igual o padrão do mundo. O padrão do mundo é um, o padrão de servo de Deus é outro. E Ele quer você nessa noite. Deus, Ele me mostra um prumo de medir aqui nessa noite. Ele está medindo crente aqui neste lugar. Ele está dizendo, não se amoldem ao padrão do mundo, mas se amoldem ao padrão que Deus quer que nós sejamos. A gente muitas das vezes ouve assim, é porque ali é assim, eu também quero ser assim. Aquele ali é assim, eu também quero ser assim. Deus não chamou ninguém para ser igual. Você é diferente. Ele te chamou para ser diferente. Então seja diferente. E aí o rei Asa, ele começa a fazer uma reforma. Ele começa a destruir aqueles altares que foram levantados a deuses estranhos. Ele começa a repreender os holocaustos, tirar os cultos pagãos que estavam havendo ali, que não agradava a Deus. E sabe o que eu acho lindo? A gente pode estar aqui, todo mundo, ó, vestidinho, bonitinho, mas Deus está vendo o que está passando na sua mente, no seu coração aqui. Ele está vendo, viu? Eu não vejo. E graças a Deus que Deus ele não dá autoridade para nós ver. Né? Porque às vezes tem alguém pensando, a pastora quer ser santa demais, olha lá. A pastora está falando isso, porque eu estou falando isso porque Deus está mandando. E eu vou começar a falar o que Deus manda mesmo. Deus, Ele está vendo o que passa na sua mente. Ninguém vê, né? Coração é terra que Deus não manda, que Deus anda, eu não ando. E Ele vê. E Ele está te dando a oportunidade para você derrubar esse altar de Deus estranho, para você sair daqui liberto e mudado. Para você chegar dentro da tua casa e ver tudo diferente. Sabe, às vezes a gente pensa que é tudo na conta de Deus. Deus tem que fazer isso, Ele tem que fazer aquilo. Ele faz o que Ele tem que fazer. O que você tem que fazer, pelo amor de Deus, começa a fazer. Começa a fazer o que você tem que fazer. Porque a gente acha assim, tudo é Deus. Não, Ele faz o impossível. O possível você faz, começa a fazer o possível. A Bíblia vai dizer que quando Asa, ele tá no reinado em Judá, 35 anos, Judá fica uma terra de paz, não se ouve rumores de guerra, confusão, ameaça, porque ele priorizou a levantar a bandeira de um Deus só, um Deus poderoso. E aí quando você obedece ao Senhor, você começa a ver tudo mudar na tua vida. É porque tem gente que prefere reclamar do que orar. E deixa eu falar, o que Deus vê que não é bom para você, Ele não vai te dar mesmo, já foi falado aqui. Tem oração, todas Ele escuta, mas nem todas Ele ouve. Ouvir é o quê? Escutar. Às vezes a gente está em casa, você já pensou assim, alguém me chamou no portão? Você vai olhar, não tem ninguém, foi uma escuta, foi errado. Mas ouvir, você tem certeza do que você está ouvindo. Então tem oração que ele vai até escutar, mas ele não vai ouvir. Porque se ele responder, quer que eu fale aqui? Tem gente que nunca mais volta para a casa de Deus. É. Como tem um pregador que fala, dói, mas vai curar, irmão. E eu sempre falo para Deus, Senhor, se for para mim dar alguma coisa para mim para o inferno, não dê não. Então que nós vivamos com um bocado ali, mas que nós vamos para o céu. É sério, irmão, nós não estamos aqui brincando, irmão, qualquer hora dessa nós não vai estar mais aqui não, essa porta não vai estar mais aberta. Ou vai estar aberta, mas nós não vai estar aqui não, irmão. Nós queremos estar lá no céu com Jesus, o que você está buscando?
Irmão, o cumprimento que Jesus falou com Joel, eis que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Há um avivamento que Deus quer derramar, mas eu vejo que tem gente que não quer. Ele não quer. Ele não quer. Ele quer o que convém, ele quer ouvir o que convém. Continua assim, irmão. Pecando, tá tudo bonitinho, continua assim. Aí depois você vai para o inferno e aí? Como que vai ser? Aí diante de Deus você vai chegar, vai falar assim, olha, eu não ouvi? Não, todo mundo ouviu. A minha mãe, ela tinha um ditado que ela falava assim, a gente achava até muito forte, mas ela falava... Porque é muito sério, irmão, nós não estamos aqui sentados brincando. Tem gente, você já viu que ele quer ouvir o que quer? Ele quer fazer campanha da porta aberta, da chave de ouro, mas ele não quer viver pela palavra, ele não quer aprender a palavra, ele não quer se doar na oração, ele não quer fazer jejum, ainda quer bênção, quer receber de Deus. Quando teu filho está desobediente, você dá alguma coisa para ele? Você diz assim, se você não mudar, você está de castigo, não vai ganhar. Imagine Deus no céu olhando, rebelde, entra no plumo nessa noite. Irmão. Jesus uma vez, os discípulos falou para ele, irmã, Jesus está pregando duro demais. E o povo está indo embora, virando as costas e indo embora. Jesus olha para eles e fala, quer ir junto? Vai também. Aí eles olham para Jesus e dizem, como eu irei, só o Senhor tem palavras de vida eterna. É só no confronto que você vai ter vida eterna, irmão. Como meu esposo fala, nós estamos aqui, qualquer hora Deus pode cortar a existência da nossa vida. O problema não é nem morrer, é como nós vamos morrer. Se estamos em Deus verdadeiramente, se vamos dormir e encontrar com Deus. E encontrar com Deus. O rei Asa, ele faz essa reforma, ele derruba os deuses estranhos. E as pessoas começam a reconhecer que só há um Deus. Não tem deuses. Nessa noite derruba qualquer Deus que está aí dentro de você acima de Deus. Fala com Deus dentro de você. Fala, Senhor, se há algo maior que o Senhor na minha vida, Senhor, que o Senhor me ensine e que caia por terra hoje. Que eu não saia daqui com esse altar de Deus estranho dentro de mim. E é tão sério, irmão, porque eu li aqui, ó, Asa. Ó como é séria a palavra de Deus. Por isso que o pastor, ele fala assim, vem para o culto do ensino, ouvir a palavra. Mas aí tem gente que fala, é cansativo demais, eu não gosto não. Mas aí não ouve a palavra, não aprende, aí não pratica. Aí vive uma vida sem estrutura em Deus. Porque quando nós vemos no 16, em 2 Crônicas 16, Asa... ele vira as costas para Deus. Um homem que levanta altares para Deus, derruba os altares de deuses estranhos, só que depois ele deixa se contaminar. Olha como é sério. O 16 vai dizer que Asa, ele começa a fazer tudo que não é do agrado de Deus. No 15 ele constrói, ele derruba os altares. No 16 ele, no entanto, a Bíblia vai dizer que ele fica enfermo e que ele não pede para Deus curar, ele procura médicos. E ele morre com aquela enfermidade porque ele não busca Deus. Tá vendo como é séria a busca em Deus, irmão? É todo dia. Como foi falado que é renúncia. Não é eu só vir no culto de domingo, na semana eu faço o que eu quero, eu não leio a Bíblia, não ouço louvor, eu não oro, mas no domingo eu estou aqui e eu vou cantar e aí Deus já me visitou e está muito bom. Não, é todo dia. Você não precisa se alimentar todo dia? Porque tem gente que se não se alimenta, começa assim, ai que fraqueza, ai como eu estou passando mal, preciso de um feijão, não é assim? Palavra de Deus também é alimento para a alma. Palavra de Deus, ela vai entre juntas e medulas.
E ela é apta para discernir as intenções do coração do homem e da mulher. E não adianta você querer continuar desse jeito, porque Deus vai começar a mostrar quem é e quem não é. A peneira de Deus, ela vai passar. Sabe quando ele peneira assim, areia boa e areia ruim? Então ele vai tirar o que não é verdadeiro e vai deixar o que é de verdade. Não adianta eu vir aqui falar bonito, cantar bonito, pregar bonito. Só que aqui, ó. Aqui. É sério o que eu vou falar agora. Tem gente aqui vendo em rede social aquilo que Deus não se agrada que você vê. E para meio entendedor, meia palavra basta. Hoje é uma noite de concerto, irmão. Eu sou de uma época que noite de ceia, o pastor falava assim, olha, vai, levanta aí quem está com o coração, com raiva, que falou mal do irmão e vai pedir perdão, não vai tomar ceia antes de fazer isso. Eu sou dessa época. Tem gente que vê tudo que é errado, depois vem aqui. Deus está te vendo, hein? Ele vai te pegar. Ah, mas ninguém me vê, é escondidinho. Irmão, Jesus está 24 horas, ó. Ele não dorme e não dormita, né, diaconisa Heloísa? Quando o nosso cônjuge está dormindo, quando nós estamos longe de alguém, ele está vendo, ele está lá, ó. Ele está vendo, ele está tirando. E ele sentou aqui porque ele ama a tua alma e ele quer mudar a tua vida. Ele não quer que você continue assim, porque isso vai te levar ao inferno. Porque estamos falando do céu, como meu esposo fala, mas existe um inferno, que lá vai ser tormenta 24 horas. É por isso que vale a pena você ser fiel. É por isso que vale a pena você entrar na vontade de Deus. Não é mais tempo de voltar para trás, mas é tempo de se apegar e dizer, Deus, limpa a minha vida, tira o que não te agrada. Tira. Para de olhar o que não é para olhar. Pede para que o Senhor purifique os seus olhos, purifique os seus lábios. Para de falar palavrões dentro da tua casa, porque são demônios que ficam do teu lado, dentro do teu lar. Fale palavras de vitória, de bênção. A minha casa é uma bênção, meu esposo é uma bênção, meus filhos é uma bênção. Abençoa a tua vida. Deus não tem se agradado. A boca que louva e que fala da graça de Jesus não pode falar coisas que não agradam a Ele. A minha mãe era portuguesa e português fala muito palavrão, né? Vocês sabem. Meu avô e minha avó, eles falavam muito. Mas quando a minha mãe se converteu, ela dizia assim, às vezes vinha na ponta da minha língua, mas eu dizia, Senhor, põe um freio de cavalo. Sabe aquele freio de cavalo, quando você vai parar o cavalo? Para. Põe um freio na minha língua. E o Senhor transformou ela, irmão. Minha mãe não aceitava que ninguém falasse um palavrão dentro da casa. Ela falava, o sangue de Jesus tem poder. E eu aprendi isso porque exemplos dentro da nossa casa, você é exemplo dos teus filhos. Então o que você fala, os teus filhos estão vendo. Aí se você fala, ele vai falar. Alguém vai perguntar, por que você falou? Aí a mãe até, eu já vi, mãe. É que eu vi um amiguinho, fala, não mãe, você fala. Não é? A minha mãe conta, hoje eu estou lembrando da minha mãe muito. Não tem como não lembrar, né? Tudo que eu sou hoje foi porque Deus me deu uma mãe que me ensinou. E uma vez, né, Solange, ela falou assim para nós, vai vir uma pessoa aí, você fala que eu não tô. E ela falou que Deus cobrou tanto dela, Bíblia. Aí saiu eu e a Solange, né, nós pequena. A minha mãe tá, viu, mas ela falou para falar que não tá. A minha mãe lá de dentro saiu toda vermelha.
E ela falou, irmã, eu não lembro se era irmã, né, Solange? Não lembro quem era. Ela falou, me perdoe em nome de Jesus, é que eu estava tão atrapalhada e eu ia fazer isso. Só que hoje Jesus me deu um tapa na cara, nunca mais eu vou fazer isso. Você vê como é sério? São exemplos. Eu e a Solange ficamos vermelhas, meu Deus, e agora? Mas nós saímos e falamos a verdade, criança, né? Minha mãe tá, mas ela falou que não tá. Você está entendendo? São coisas pequenas, que aos nossos olhos são aquelas coisas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E muitas das vezes é esse nada a ver que vai nos levar ao inferno. Mas se coloque de pé nessa noite. Fala para Jesus. Jesus, ele é o maior professor que ensina o homem e a mulher. Fala, Jesus, muda, me ensina. Me transforma. Muda a minha história, Senhor. Mas comece em mim. Eu costumo dizer assim, Deus primeiro ele faz em nós, para que depois ele haja através de nós. Então feche seus olhos aí. E hoje, daqui a pouco nós já vamos participar da ceia. Dentro de você, ore e fale, Senhor, derruba esses deuses estranhos que se levantou na minha vida. Porque a partir de hoje eu quero sair daqui dizendo que só o Senhor é o Deus que governa a minha vida, a minha casa, a minha história. E eu quero que você que está com a sua família aí, ainda não foi orado, pega a mão da sua família, do seu esposo, do seu filho. E nós vamos declarar em nome de Jesus nessa noite, algo novo de Deus sobre nós. Você vai pegar a mão do teu marido, você vai abençoar ele. Você vai abençoar a tua esposa. Você que não está com o teu esposo aqui, você vai orar e vai determinar que ele também vai servir ao Senhor. Você que não está com o filho aqui, você vai entregar o teu filho nas mãos de Deus. Porque eu sei que o Senhor ele vai alcançar nossas vidas. Feche seus olhos, ninguém fique de olho aberto não. Vamos orar. Não tenha vergonha de orar, não, ore. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nessa noite a tua palavra foi pregada, Senhor, e nós ouvimos a tua voz dizendo que nós temos que derrubar, Senhor, algo dentro de nós que não tem agradado ao Senhor, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor, nos ensina cada dia a estar mais perto de Ti, nos ensina a corrigir os nossos erros. Tira, Senhor, o espírito da mentira, Senhor, tira o espírito da falsidade, tira o espírito da hipocrisia, tira, Senhor, aonde o Senhor chega a mentira sai, aonde o Senhor chega a hipocrisia sai, aonde o Senhor chega os espíritos malignos saem. Então nessa noite, Senhor, faz-nos vasos cheios da tua presença, faz-nos que transborde do azeite e do teu espírito, Senhor. Agora eu te apresento a cada família que está aqui, Senhor, cada casal, cada filho, Senhor. Visita esses lares, Pai, repreenda tudo que não provém de Ti, repreenda toda palavra de maldição, repreenda, Senhor, Pai querido, visita esposos, Pai, que não estão aqui, mas em nome de Jesus nós declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Visita os nossos filhos que não servem a Ti, Senhor, mas nós declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, ó Pai. Esse povo é teu, essa casa é tua, nós somos teus, Jesus. Então faz aquilo que lhe apraz, Senhor. Traz restituição, traz alegria, traz mudança. Enche vidas neste lugar do teu Espírito. Enche, Senhor. Faz algo novo da tua presença. Traz a tua presença para vidas aqui, Senhor. Vidas que se sentem vazias, vidas que se sentem sem esperança, vidas que se sentem, meu Pai, um nada. Traz, Senhor, coisas novas. Em nome de Jesus, nós clamamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor, recebe o pastor que já vai
fazer a ceia. Amém? Glória a Deus. Ainda de pé, quero chamar os obreiros à frente. Em nome de Jesus. Glória a Deus.